22 de julho, Café com Deus Pai. Com quem você tem andado? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Crescer é o alvo de Deus para a vida de cada um de seus filhos. E esse crescimento diz respeito ao amadurecimento e desenvolvimento, não de acordo com os padrões humanos, mas sim com o padrão dos céus, a fim de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Aliás, esse deve ser o alvo de nossa vida. Costumo dizer que todos estamos em um constante processo de melhoramento. Por não perceberem isso, muitas pessoas não evoluem, porque estão cercadas de más companhias. Há um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que te direi quem és. E é uma grande verdade, pois somos o resultado da soma das pessoas que nos rodeiam. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Por exemplo, se andamos com pessoas pessimistas e desonestas, há uma grande probabilidade de nos tornarmos semelhantes a elas. Não abra seu coração e compartilhe seus sonhos com qualquer pessoa, pois nem todos querem o seu melhor. Involuntariamente, acabamos sendo influenciados, e pessoas que não têm olhos fixos em Jesus podem desviar o nosso olhar do que verdadeiramente importa. Por isso, caminho com pessoas de fé igual ou maior que a minha, pois me inspiram e me desafiam a ser melhor a cada dia. Como estão as suas companhias? Não estou falando sobre viver isolado, mas sim sobre abrir o coração e sua intimidade para as pessoas certas. Veja só mais um alerta que a Bíblia nos dá. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, na nova versão traduzida. Seja você também uma boa influência, alguém que inspira por reproduzir o caráter de Jesus. Cultive relacionamentos com pessoas de fé maior que a sua e, acima de tudo, não perca o foco. A frase de hoje é: a pessoa com quem você anda e abre o coração diz mais a seu respeito do que você imagina. Então, a frase, lendo mais uma vez: a pessoa com quem você anda e abre o coração diz mais a seu respeito do que você imagina. O que essa frase está dizendo para nós? Que a pessoa com quem você anda e abre o coração diz mais a seu respeito do que você imagina. Ele está nos dizendo o seguinte: quando nós andamos com alguém e nós abrimos o nosso coração para essa pessoa, para esse alguém que nós estamos confiando, essa pessoa vai começar a falar o que ela pensa a respeito do que eu e você estamos abrindo para ela. Só que quando ela começa a dar conselhos para nós, quando ela começa a responder ao que nós estamos perguntando, questionando para ela, tudo o que ela fala é muito mais, mostra muito mais quem essa pessoa é. Então ele está dizendo: preste muita atenção com a pessoa com quem você anda e abre o coração. Porque a pessoa com quem você anda e abre o coração, ela fala muito mais a respeito dela mesma do que você pensa. Jesus, uma vez, disse
Se você quer conhecer alguém, preste atenção no que ela fala, porque aquilo que nós falamos é aquilo que está carregado o nosso coração. A boca fala aquilo de que o coração está cheio. Pessoas que só veem o defeito das outras, que sempre estão apontando o dedo para o erro das outras, são pessoas carregadas de julgamento. Elas nunca vão ver algo de bom no outro, porque elas mesmas não veem nada de bom nelas. Então, elas, quando começam a falar mal a respeito de outras pessoas para você, você pode pensar assim: ah, ele está falando a respeito do João, da Maria. Mas não. Quando a pessoa fala mal das outras para você, e isso é uma conduta que se repete, ela sempre faz isso, ela é uma pessoa que tem olhos maus. A boca dela prova que o coração dela sempre vê o mal dos outros. Então, a pessoa com quem você anda e a pessoa com quem você abre o coração, conta as coisas, preste atenção no que ela fala, porque ela fala muito mais a respeito dela própria do que você pensa. Nós falamos o que o nosso coração carrega. Preste atenção também no que você tem falado, porque o ensinamento de hoje, esse devocional, essa meditação, nos ensina também que se eu prestar muita atenção no que eu tenho falado, eu consigo ver como está o meu coração. Se eu tenho falado para as pessoas, e Deus esqueceu de você. Quando eu falo isso para alguém, eu mostro que eu estou sem fé. Eu estou vazio do Espírito Santo. Mas quando alguém vem e desabafa comigo e eu falo, creia no Senhor, Ele lhe ajudará, Ele estará com você, vamos orar. Se essas são as palavras que você fala, então isso mostra que você está com o Espírito Santo. Nós falamos o que o nosso coração está cheio. E a recomendação de hoje é que você cuide com quem você tem andado. Tem uma pesquisa que mostra que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Se você pegar uma pessoa, você verá que os 5 amigos ou os 5 parentes mais próximos dessa pessoa ganham mais ou menos a mesma coisa, moram mais ou menos no mesmo bairro ou, quando moram em bairros diferentes, moram em bairros em que o valor das casas, a condição de vida é parecida. Então, o ambiente, as pessoas com quem você anda, vão ser mais ou menos a sua média. E é por isso que a recomendação é: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Ande com pessoas que estão em níveis mais elevados de conhecimento, de riqueza, de sabedoria, de inteligência, porque você vai andar com essas pessoas que estão em patamares mais altos e você vai cada vez mais aprender com elas. Agora, se você for o companheiro, seguir os que vão pelo caminho tolo, vocês acabarão mal. A recomendação é: comece a ver com quem você tem andado, porque isso vai determinar muito da sua vida, dos seus resultados. Quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, procure pessoas que tenham seus filhos obedientes, aprenda com eles. Quer ser uma pessoa que faz melhor gestão financeira e decisões na compra das coisas, ande com pessoas que sabem administrar recursos, ande com as pessoas que têm negócios, que todos os dias precisam tomar decisões e lidar com isso.
de você andar e ouvir as conversas, você vai começar a pensar como elas, ter os mesmos pensamentos que elas, e isso vai fazer uma diferença na sua vida. Então, como você tem andado é um convite para que você faça uma seleção dos seus amigos. Veja que esse último texto que o pastor Júnior Rostirola colocou aqui no topo da tela, mais um alerta que a Bíblia nos dá. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Provérbios 22, versículos 24 e 25, da Nova Versão Traduzida. Você vê que o texto mostra que nós aprendemos com os hábitos das pessoas que ficam à nossa volta. Então, ele termina aqui: seja você também. Você também precisa ser uma boa influência, alguém que inspira por reproduzir o caráter de Jesus. Cultive relacionamentos com pessoas de fé maior que a sua. E, acima de tudo, não perca o foco. Não perca o foco em Jesus. Nós estamos no dia 203 de 365. A leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 3. E a palavra-chave de hoje é companhia. Escolha as suas companhias. Quem está acompanhando a leitura diária do devocional vai lembrar que no dia 20 nós lemos que Jesus é o melhor amigo. Ontem, dia 21, nós lemos sobre as amizades inspiradoras. E hoje, dia 22, nós estamos lendo mais um tema que está relacionado a isso. Dia 20, Jesus é o nosso melhor amigo. Você deve manter a amizade com Jesus. Dia 21, amizades inspiradoras. Você deve prestar atenção em amigos que nos inspiram, amigos que nos ajudam. Lemos a história de 4 amigos que tiraram as telhas numa casa para colocarem um amigo paralítico na frente de Jesus por causa da multidão. E hoje, 22, nós lemos mais uma vez um tema sobre amigos. Veja com quem você tem andado. Então, ande com Jesus, escolha amizades inspiradoras. Hoje, realize uma seleção das pessoas, dos amigos que você tem, e ande com pessoas de fé maior. Aquele paralítico que nós lemos na mensagem de ontem, ele foi colocado na frente de Jesus porque os amigos dele, os 4 amigos dele, eram pessoas de fé. Eles falaram: vamos tirar a telha, vamos levantar a cama do paralítico, que é nosso amigo, e vamos descer a maca na frente de Jesus. Imagine o trabalho que eles tiveram de subir até o telhado da casa, no meio de uma multidão, tirar todas as telhas necessárias para carregar o amigo paralítico com a maca e depois, com cuidado, colocar a maca com as cordas exatamente na casa, na frente de Jesus, para que Jesus pudesse operar o milagre na vida do amigo deles. Eram amigos realmente dedicados com fé em Jesus. Então, com quem você tem andado? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E se você chegou até aqui na mensagem, fica um convite: você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus, você pode aceitá-lo com uma simples oração. Se você acredita que Jesus morreu para perdoar os seus pecados e você quer ter amizade com Deus, então você recebe Jesus, ele vai escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos que aceitaram ele, vai derramar o Espírito Santo sobre você e o Espírito Santo vai te ensinar quando você estiver no caminho errado. Ele vai dizer a você: isso não está certo. Ele vai te dar um toque para que você ande no caminho certo.
Se você quer isso, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Agora você é um cristão. Agora você está com seu nome no livro da vida. Agora você tem o Espírito Santo. Agora você deve procurar uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem e buscar informações sobre o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas de maneira consciente, em idade adulta, e sai das águas, você mostra que você nasce de volta para ser uma nova pessoa em Jesus. Os seus pecados ficam lá, no passado, nas águas. Você sai lavado e agora você segue a Deus. Depois de batizado, você deve participar da ceia, que é uma reunião que acontece de tempos em tempos, de acordo com cada igreja, onde um pão é partido e um cálice com suco de uva é servido. O pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós, e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Quando você participa da ceia, você está fazendo um memorial de que recebeu o perdão dos pecados por causa de Jesus com a sua morte, e um memorial de que ele voltará. E você faz parte desse corpo, do corpo de Cristo e do corpo de Deus. Então, que você possa estar com Ele hoje e sempre. E hoje vamos pensar, refletir sobre as nossas companhias, prestar atenção no que as pessoas que andam conosco falam. O que elas falam mostra quem elas são. Se uma pessoa vive reclamando, criticando, ela é uma má companhia, porque pessoas que são de Deus agradecem pelo que têm recebido e vencem as tribulações. Vou contar aqui uma história. Um homem estava em um navio. O navio se partiu. Ele conseguiu se agarrar em um tronco que o levou até uma ilha deserta. Ele ficou naquela ilha com alguma dificuldade. Ele conseguiu construir um pequeno abrigo. Conseguiu aprender a colher os frutos e a preparar a sua alimentação e organizou a sua vida ali. Agradeceu a Deus dizendo: Obrigado, porque o Senhor me deu aquele tronco, me trouxe até essa ilha, me deu sabedoria para construir o abrigo e me deu inteligência para preparar as refeições nesse lugar. Estou agradecido. Um dia ele saiu para coletar alimento e quando ele chegou, o abrigo dele estava incendiado. Havia, por alguma razão, pegado fogo e ele começou a chorar e começou a dizer: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Chorou, 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 até que dormiu e, de repente, quando acordou, estava sendo socorrido por um navio que foi até lá. E ele disse: Como vocês chegaram até aqui? E eles disseram: Vimos o seu sinal com o fogo que você fez. Deus usa as tribulações e situações difíceis para algo melhor. Então, ao invés de reclamar na situação que você está passando, pense: Deus sabe o que é melhor. Até quando ele leva um parente seu, um ente querido, talvez tenha sido seu filho, seu marido, a sua esposa, ou alguém que você gostava muito. Deus sabe que aquela era a melhor decisão. Confie sempre na soberania de Deus. Não viva reclamando, murmurando, porque a tribulação ela tem
propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Escolha boas amizades, pessoas que têm mais fé, mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência, mais condição econômica. Tenha alegria de andar com essas pessoas. Elas têm muito para ensinar, porque elas estão à nossa frente, estão prontas para nos trazer novos ensinamentos, novos desafios, novos resultados e novas oportunidades. Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Te pedimos que o Senhor afaste de nós as más companhias, as más amizades, os que são vitimistas, reclamões, murmuradores, os que são maledicentes, fofoqueiros, os preguiçosos, os que dão desculpa para tudo na vida e nunca fazem o que tem que ser feito, e coloca no nosso caminho pessoas sábias, inteligentes, destras, boas nas obras, que têm fé no Senhor, que amam ao Senhor, que são bendizentes, pessoas perdoadoras, limpas de coração, que desejam o nosso bem, que caminham na correção, que são amigas de Jesus, que estão dispostas a serem amigos, amigas inspiradores e inspiradoras, como nós lemos na mensagem de ontem, e que podem trazer novos ensinamentos para nós. Que nós também sejamos humildes para aprender com essas pessoas. E que também nós sejamos a resposta das pessoas que estão orando igualmente conosco. Que o Senhor nos ajude a ser bons amigos, a ser pessoas que têm foco em Jesus, que somos amizades, que sejamos amizades inspiradoras e que possamos receber a transformação de Jesus no nosso caráter para sermos do Senhor em tudo que falamos e fazemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.